Alô, alô. Bem, boa tarde a todos. Nós vamos montar a mesa. Eu quero pedir ao Paulo Prunzel para compor a mesa. Quero pedir também ao Fábio para compor a mesa. Esse painel é um painel... Estou querendo aproveitar e convidar todo mundo que vem assistir os painéis. São três palestras rápidas que nós vamos falar sobre novos cenários da chamada energia verde sustentável. E vamos ter 3 palestrantes abordando segmentos distintos e de fatos voltados para a grande dinâmica do setor. Eu quero agradecer a organização do evento Green Rio e do Green Latinoamérica, especialmente o Álvaro, a Bia Bley. Quero agradecer a presença de uma série de pessoas aí que eu conheço aí de longa data, Joacir, Miguel, Nancy, esse símbolo aí da engenharia de manutenção, Allan Kardec, Silvia dos Anjos, Paulo Valim Pérez, Donato Veloso, Carla, da Associação de Mulheres da Ilha, Luiz Mauro Concebida, uma série de amigos que eu estou vendo, que se eu falar todos eu vou acabar esquecendo. Agradecer o Sarmento, com uma série de estagiários que também de engenharia que estão aqui da LERJ. O evento é um evento bastante rápido, a gente vai ter uma apresentação da ordem de 10 a 12 minutos para cada painelista. Depois eu vou fazer uma pergunta, ele compreende, passo para o segundo painelista, depois ao terceiro e, ao final, abro para plenário para fazer as perguntas. Quero passar a primeira palavra ao Paulo Prunzel. O Paulo Prunzel ele é engenheiro químico pela UFRJ, da Politécnica da UFRJ. Ele tem mestrado em energias renováveis na Universidade de Aberdeen, uma universidade muito tradicional. Ele coordena a linha de pesquisa do Centro de Pesquisas da Petrobras e vai falar sobre as perspectivas do hidrogênio. Então, é um especialista e o hidrogênio é algo que está acontecendo com muita potencialidade no Brasil, inclusive o Brasil ser exportador de hidrogênio, ou direto, ou através das diversas formas que ele vai apresentar. Então, passar a palavra ao Paulo Prunzel. Alô? Bom. Boa tarde a todos. Obrigado, então, pelo convite, Wagner, e toda a organização do evento aqui para participar e talvez ser o grande desafio aí, falar em 10, 12 minutos, aí, fazer uma introdução ao tema, né, de hidrogênio, né? Então, pode passar, por favor, a próxima. É o que passa aqui? Melhor você passar. Ah, tá bom. Isso. Bom, eu normalmente começo, né, assim, eu já fiz essas apresentações algumas vezes, né, também, né, tanto público interno, público externo, né, assim, de tentar pelo menos dar um contexto aí, né, porque tanto se fala em hidrogênio nesse contexto de transição energética, né. Então, normalmente fala assim em 5 grandes fatores, né, começa, né, vamos dizer assim, com esse compromisso de empresas e países, né, em redução de metas de emissões, né, então a gente não está falando somente dos países, as empresas também começam, né, a buscar fórmulas mais sustentáveis, né, como reduzir suas emissões, seja escopo 1, 2 ou 3. Né? Em seguida, né, mais especificamente para o hidrogênio, exatamente a redução do custo da eletricidade de origem renovável. Né? Obviamente que aqui a gente está falando, né, de solar fotovoltaica e eólica, né, no primeiro momento onshore, passando depois para eólica offshore. Né? Um terceiro elemento importante para hidrogênio, né, é a utilização dele, que a gente chama de setores de difícil descarbonização, né, o hard to abate, como chama, né, e aí a gente está falando, né, da indústria, transporte pesado, onde o hidrogênio pode ser um fator preponderante aí que leva, né, vamos dizer assim, já ao outro fator, né, o quarto elemento, que ele pode ser usado tanto como energético como insumo. Né. Hoje ele praticamente é utilizado como insumo, né, vamos dizer assim, né, vou mostrar mais adiante, né, mas nesse contexto de transição energética ele começa a ser visto também como energético, como combustível. Né. E, por último, né, a gente também, né, desde, vamos dizer assim, do ano passado, com várias questões aí no mundo de geopolítica, né, o hidrogênio também tem sido visto como um fator de segurança energética e olhando, vamos dizer assim, principalmente para países, né, que possam ter uma grande dependência, né, de combustíveis fósseis, principalmente em gás natural, né, o hidrogênio pode aparecer também como uma alternativa. E aqui no Brasil a gente tem, né, vamos dizer assim, já a grande iniciativa, né, desde, vamos dizer, do ano passado, né, e agora tomando força esse ano, que é o PNH2, né, liderado pelo Ministério de Minas e Energia. Na verdade, é um esforço de vários ministérios, né, em várias áreas, né, que a gente também já está implementando aqui no Brasil.
né? E esses cenários aqui da IEA, né, que estou mostrando, né, talvez fique um pouco pequeno aí na tela, mas é só para ter uma ideia, né, como a gente usa, né, o hidrogênio hoje e como está a projeção para o futuro, né? Então, o hidrogênio hoje que é muito ligado realmente à indústria, né, principalmente processos de refino, que é o que a gente faz na Petrobras, né, como dizer assim, que o hidrogênio é usado em processo de hidrotratamento para remoção de contaminantes, né, correntes principalmente de gasolina e diesel, né, e ele é muito usado também na síntese da amônia, né, que aí leva, né, para toda a indústria de fertilizantes, né, e aí os cenários começam a mostrar exatamente essa pluralidade de usos do hidrogênio, né, você começa a utilizar ele, seja a adição à rede de gás natural, setor de utilidade, setor de energia, né, combustíveis sintéticos. Então, é isso que leva realmente todo esse desafio, né, vamos dizer assim, toda essa empolgação, vamos colocar assim, com o hidrogênio, né. E o mercado potencial aí que pode chegar, né, estimando, né, vamos dizer assim, no cenário realmente net zero, né, em 2050, em torno aí de 900 bilhões. Né. Mas isso tudo realmente tem que entender, é esse aumento da complexidade de valor, né. Acho que esse é o grande desafio, vamos dizer assim, que a gente tem para o hidrogênio, né, se começar realmente a ganhar mercado com isso. E como aqui o tema, né, vamos dizer assim, liga muito à produção, né, a gente tem que passar um pouco aqui dessas questões das cores do hidrogênio, né, que assim, elas ajudam, facilitam bastante, é muito mais fácil você falar hidrogênio verde, azul, cinza, marrom, do que detalhar a rota tecnológica. Por outro lado, pode gerar um pouco de confusão, né. Então, assim, o clássico, né, vou dizer hoje, assim, principalmente aqui no Brasil, é hidrogênio cinza, a reforma a vapor do gás natural, que a gente faz na Petrobras. O preto e o marrom, né, são ligados a carvão, né, então não tão popular aqui no Brasil, mas em outros países com certeza. E a partir daí você começa a ter, né, hidrogênio azul, captura de CO2, hidrogênio verde, né, que é o principal hoje, né, vamos dizer assim, a vedete, eletrólise da água com fontes renováveis, verde musgo, quando você coloca, né, o hidrogênio produzido a partir de corrente de biomassa, e tem outros mais, inclusive, né, por exemplo, o hidrogênio branco, né, que é o hidrogênio que a gente chama natural, né, que acumulações que podem ser começando a ser prospectadas, né, principalmente, né, tem já alguns exemplos no mundo, começando a avaliar também se há possibilidade ou não. Mas acho que a grande importância aqui realmente é qual é a intensidade de carbono para a produção desse hidrogênio, né, o quanto de CO2 por tonelada de hidrogênio você emitiu, né, e aqui mostra uma comparação boa, né, assim, um relatório da IEA que foi bem detalhado em relação a isso, né, de mostrar realmente assim, o quanto de CO2 você emitiu, seja qual for o processo, né, de que maneira você pode certificar isso. E, para isso, né, você começa a ter, né, vamos dizer assim, uma questão relevante, assim, dependendo do processo que você faça, né, qual a intensidade associada a essa produção. E, por exemplo, né, o Brasil, como tem uma matriz elétrica extremamente renovável, né, na faixa de 80%, chegando a 90%, né, se a gente hoje, por exemplo, pegar um eletrolisador, ligar na tomada, a gente está na faixa entre 4 a 5 toneladas de CO2 por tonelada de hidrogênio, que já é, vamos dizer assim, um valor extremamente considerável, mas, obviamente, que a gente quer levar isso a zero, né? E aí, realmente, vamos dizer assim, associar com eletricidade 100% renovável. E isso leva, às vezes, um pouco aí da confusão, né, vamos dizer assim, né, que a gente tem temas como hidrogênio limpo, hidrogênio renovável, hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio sustentável, né? Mas acho que a mensagem importante aqui, realmente, assim, é ver qual a intensidade de CO2 que você gerou, né, vamos dizer assim, quanto de CO2 você emitiu, né, naquele processo de produção de hidrogênio. E tentando mostrar aqui um pouco, né, que eu comentei, né, dessa complexidade da cadeia de valor, né. Então, hoje o hidrogênio, né, a gente produz e consome, né. Estoque, assim, vamos dizer assim, é praticamente para você pegar alguma oscilação da produção, né. Tem algum tipo de transporte, vamos dizer assim, um transporte mais, vamos dizer assim, numa pequena escala, né. A gente tem caminhões hoje, né, caminhões trailers, né, que transportam hidrogênio, né, inclusive até mesmo hidrogênio liquefeito, né. Mas pensando, vamos dizer, uma transição energética na escala que isso tem que seguir realmente, é um dos grandes desafios. Você produzir hidrogênio, como é que eu faço agora para chegar no usuário final, no ponto final, que pode estar talvez a 50 quilômetros daqui, uma outra região do país, ou até mesmo atravessando o oceano. Então, isso aqui, vamos dizer, que está levando a toda essa complexidade com hidrogênio, né. A gente hoje, né, vamos dizer assim, né, já tem a amônia, né, que, vamos dizer assim, é um dos grandes sistemas já implementados, vamos dizer assim, né, dessa transporte como carregador de hidrogênio, né. Obviamente que hoje a gente olha para a indústria de fertilizantes, mas a amônia mesmo já está começando a ser vista como outros usos, principalmente como combustível, né. E aí começa a ver realmente essas questões, né, de exportação de hidrogênio, como é que eu exporto esse hidrogênio, é comprimido, liquefeito, amônia, algum outro tipo de carregador, e como chegar também em outros setores,
né, saindo, vamos dizer assim, da indústria, né, tradicional e, por exemplo, né, ou entrando como uma adição à rede de gás natural, que é uma possibilidade, ou no setor de transporte também, que é um outro uso que está sendo, vamos dizer assim, que está começando a se desenvolver, principalmente na Europa e Estados Unidos, né. Obviamente que você tem que fazer esse hidrogênio chegar, vamos dizer assim, nos postos de abastecimento, né? Não é fácil, tem que armazenar, né? E chegar de uma maneira competitiva. A gente sabe que isso aqui no Brasil, a gente já tem uma penetração grande, vamos dizer assim, de combustíveis renováveis, né? Tem ainda, obviamente, né, a eletricidade, né, o carro elétrico, aí, né, que a gente ainda vai, vamos dizer assim, muito provavelmente, né, desenvolver aqui no país. O hidrogênio está ali, uma terceira via, uma terceira alternativa, né, que é visto muito, né, para transporte pesado, né, quando a bateria começa a ficar, talvez, ali com peso muito grande ali para a carga, né, do caminhão. Mas isso aí, obviamente, é um caso a caso. Não dá para realmente dizer que tem uma solução pronta que vai ser aplicada aqui, a gente tem que estudar por regiões. Tá? Acho que basicamente era isso que tinha para mostrar aqui rapidamente, respeitando o tempo. Alô. Obrigado, Prunzio. Eu quero primeiro, antes, passar uma primeira pergunta para você, para entender, na sua opinião, qual é a tendência da utilização do hidrogênio no Brasil? O que tem mais perspectiva no Brasil hoje? É o verde? E, basicamente, qual é a melhor maneira ou a maneira que você considera mais viável que o hidrogênio venha a ser exportado? Através da liquefação, através da amônia? Quais são suas impressões em relação ao tema? Até porque a logística do hidrogênio ela é fundamental para a gente colocar no mercado. Todo mundo fala de hidrogênio, mas a logística é fundamental. Opa, voltou. Bom, uma coisa, principalmente assim, olhando para a produção, né, obviamente que o Brasil também tem um grande diferencial, um grande potencial aqui. Obviamente o verde, mas assim, tem um potencial grande quando a gente fala nesse potencial, né, da solar fotovoltaica, da eólica onshore, da eólica offshore. Aí, obviamente, a gente olha muito para a região Nordeste, mas outras regiões do país também têm esse potencial, também podem se desenvolver, né? E outra rota de produção que não pode ser esquecida, realmente, é a rota azul, vamos colocar assim, né? Produção de gás natural, que a gente faz hoje, né, em unidades existentes, mas com a captura de CO2, esse CO2, obviamente, tendo o destino adequado, aí, armazenamento geológico, né, ou utilização. Né? Também outra opção é fazer o hidrogênio a partir de biomassa. Né? Isso aí também entra, vamos dizer assim, outros fatores, né? Se é o melhor uso da biomassa realmente é fazer hidrogênio ou fazer algum outro tipo de produto, né? Mas, vamos dizer assim, são três grandes potenciais. Com relação à forma, né, vamos dizer assim, né, de você transportar, movimentar esse hidrogênio, né, em grandes distâncias, né? Atualmente, vamos dizer assim, uma grande aposta está em cima da forma como amônia, né? Principalmente pela infraestrutura existente que se já tem. Você tem terminais já preparados nisso, né? No Brasil temos isso, terminais que recebem ou exportam amônia, né? Navios que já transportam essa amônia normalmente, então é uma grande maneira, vamos dizer assim, de você já começar, né? Vamos dizer assim, né? Com custo menor, talvez com risco menor de começar a transportar esse hidrogênio. O grande diferencial é, assim, lá no destino final, o que vai interessar realmente é a amônia, né? Que seja para o uso fertilizante tradicional, ou não, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que o consumidor quer, na verdade, o hidrogênio. Então, ele tem, né, que fazer o processo que a gente chama de craqueamento da amônia, né, você quebrar a amônia de volta para hidrogênio e nitrogênio, que esse é um processo também que já está, assim, já existe, mas ainda a pequena escala tem que se desenvolver. Né? Então, realmente, é todo um grande quebra-cabeça aí, né, vamos dizer, né, para você desenvolver a economia do hidrogênio. Bem, obrigado, Prunzio. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante, quero registrar, estou vendo alguns amigos aí, o Wagner Modesto, o Wagner do Seu Modesto, porque ele é uma referência, o professor Fabiano Raposo, o prêmio Shell aí de professores, um grande matemático, o Adriano desenvolveu uma série de linhas tecnológicas na SEDAI, a Regina, lá do Sempre, que eu conheço desde pequenininha, o Roberto Chedi, que é um homem da tecnologia na área offshore, e o Emanuel Alencar, que é uma das referências no jornalismo ambiental. Vou passar. Olha, eu esqueci de falar, mas quem quiser pode fazer a apresentação ou em pé com o microfone ou no púlpito, talvez seja até melhor para direcionar e colocar. Vou passar a palavra, a próxima palavra, eu vou passar para o palestrante, é o Francisco Victor. Francisco
fez curso técnico na área de petróleo e gás, fez engenharia de produção na Politécnica da UFRJ, é mestrando na área de economia da Fundação Getúlio Vargas, está falando aqui pela Natural Energia, onde ele atua na área de engenharia, desenvolvendo projetos, especialmente na área eólica, na área de hidrogênio, e tem um trabalho muito diferenciado na área de baterias. E está como pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Então, passar a palavra ao Francisco, ver onde ele vai fazer. Alô, alô, alô. Com licença, boa tarde a todos. Eu estou vindo para cá também porque não me deram o microfone de mesa, mas aqui nessa posição de prestígio eu consigo ver melhor todo mundo. Primeiramente, queria dar boa tarde a todos aqui, agradecer pela presença e falar que eu estou honrado de estar aqui falando sobre esse tema, que particularmente é um tema ao qual eu sou muito afeito. Esse é um título meio complicado, gente, mas eu vou explicar por que é importante. O título é As potencialidades do uso de baterias como sistema de armazenamento associados à geração elétrica no Brasil. Título meio complexo e tal, mas a gente vai ver com muita objetividade que esse é um tema importante e que, na verdade, é muito simples. Primeiro, a gente está falando de armazenamento. Então, tem que responder de onde surge o armazenamento e o que é o armazenamento. O princípio básico, gente, é que o armazenamento nada mais nada menos é do que você estocar algo. No caso, você estocar energia. Você pegar essa energia de uma fonte e deixar ela guardada lá para, no momento de necessidade, você acionar. Um exemplo tradicional que eu dou para o armazenamento ao longo da história era o carvão e a lenha. Porque nos tempos medievais, que não existia eletricidade, o pessoal precisava da fogueira, o pessoal precisava do forno, precisava da lareira. Isso aí precisava da madeira. E a madeira, naquele contexto, era uma forma de armazenamento. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente está num vale isolado, aconteceu uma nevasca. O que acontece para a gente continuar tendo energia? A gente depende da nossa reserva de madeira, de lenha, que está estocada ali. Então, no princípio, no começo de tudo, a lenha é uma forma de armazenamento. Só que na medida que a nossa sociedade foi se sofisticando, a gente foi criando outras formas. A eletricidade entra nesse contexto. Importante lembrar que, até poucas décadas atrás, todo o nosso contexto de energia elétrica era baseado em uma matriz fóssil. Ou seja, no mundo inteiro. Ou seja, carvão, petróleo, gás, que são combustíveis que, como fundamento principal, você despacha quando quer. Quando você está precisando de energia, você queima o carvão. Quando você está precisando de energia, você está queimando o gás. Então, você consegue ter uma relação exata. E uma visão muito importante que a gente tem que ter do setor elétrico é que não se estoca o elétron no meio da linha de transmissão. A quantidade de energia que você está gerando em uma ponta tem que ser exatamente igual à quantidade de energia que está sendo consumida na outra ponta. A gente tem que ter essa compatibilização plena, senão acontecem problemas, a gente pode ter um apagão, pode ter equipamento queimando. Então, para o setor é fundamental ter esse alinhamento pleno. Isso era plenamente factível quando a gente tinha essas plantas de geração com base fóssil. Só que isso mudou. O que aconteceu recentemente é toda uma lógica de acabar com o combustível fóssil, de você desenvolver cada vez mais os renováveis. E com isso, a gente vê uma mudança muito grande na matriz de geração de energia mundial. Vocês podem ver aí a matriz de geração renovável. Colocando nos anos de 2000, o vermelhinho e o amarelinho, basicamente não tinha nem eólico nem solar. Era uma coisa inconsequente. Agora você dimensiona o que tem em 2000 com o que está tendo hoje, é colossal. O crescimento foi exponencial da solar e da eólica. Só que tem um problema. A gente não controla quando está fazendo sol, a gente não controla quando está fazendo vento. E até no caso da hidrelétrica fio d'água, a gente não controla quando é temporada de chuva, quando está chovendo, quando a gente consegue ter essa geração de energia. Daí surge um problema. Como que a gente conserta esse problema? Armazenamento. Vou falar um pouquinho do mercado de armazenamento e como que ele está sendo desenvolvido atualmente. Primeiro é importante lembrar que também por esse drive, por a gente ter avanços a favor da descarbonização, foram feitos investimentos muito fortes na indústria automobilística, particularmente nos carros elétricos. Como a gente passou a ter muito investimento nesses carros elétricos e das baterias, a gente viu uma série de avanços tecnológicos que permitiram com que o custo das baterias caísse cada vez mais. Isso aí significa que por uma determinada década, na última década, teve um período aí de 10 anos, que a redução no custo das baterias foi de 17% ao ano, direto, 17%, o que é extremamente significativo. E no momento que a gente tem um barateamento, algumas aplicações que não eram viáveis no passado passam a ser. Isso aí se soma, claro, ao fato de que a gente tendo esse aumento na geração variável, que a gente precisa corrigir esse problema. Então, a gente consegue ver nesse gráfico aqui a capacidade instalada de baterias nos Estados Unidos, e vocês vejam como que ela é realmente exponencial.
É uma coisa que, num período de 2017, 2022, cresceu 1.789%. Colossal, de fato. Então, o fundamental é entender que isso está acontecendo e como que o Brasil se insere nesse cenário. Primeiro, claro, sobre como que essas baterias funcionam. A gente está falando particular. Bateria pode ser de diversas formas. Pode ser a bateria que nem as antigas baterias de carro, a bateria de chumbo ácido, pode ser a bateria que nem os celulares mais modernos têm, que são essas baterias de lítio-íon que eu estou falando. Mas, em suma, você tem uma química, você tem os ânions e você tem os cátions, e com base no movimento da corrente, você consegue estocar essa energia e liberar essa energia conforme a gente tem necessidade. Essa é uma resposta que acontece muito rápida, acontece em milissegundos. Então, para corrigir esses probleminhas do consumo e da demanda, é uma aplicação perfeita. As baterias são melhores para aplicações de curto prazo, claro. Quando você tem uma hidrelétrica, que é uma coisa colossal, se você tem um problema de escassez de meses, não vai ser uma bateria que atender. A quantidade de bateria que você vai ter que colocar aí e o custo disso é uma coisa inimaginável. Então, para aplicações de longo prazo, de meses, a partir de mais que 4 horas, uma hidrelétrica tende a ser a solução correta. Só que para essas aplicações curtinhas, problemas leves no setor, e às vezes para uma correção no horário de ponta, ou seja, no horário entre 5 e as 8, que é quando as pessoas mais consomem energia, você entrar com as baterias aí, entregando adicional, pode ser uma coisa muito vantajosa. Vamos lembrar também que a gente dimensiona todo o nosso sistema de transmissão, as subestações, as linhas de transmissão, para passar uma determinada quantidade de corrente. Só que quando você tem a bateria aí, você pode ter uma linha de transmissão um pouquinho menor, ou você pode evitar de expandir essa linha de transmissão e, na ponta, liberar a energia da bateria. Então, você aí faz uma economia, porque na hora que a linha de transmissão está sendo muito usada, você puxa essa energia, na hora que você precisa, você aciona com a bateria. A bateria é uma coisa que você comissiona rapidamente, é um período de 5 meses que você instala, ela vem na forma de containers, como vocês podem ver aqui, são vários containers que você vai colocando em módulo, então é uma aplicação absolutamente simples e a eficiência é muito alta, podendo chegar a 93%. Para quem é engenheiro mecânico e conhece um pouco de motores e turbinas, você vê que essa eficiência costuma ser menor que 40%. Então, o armazenamento químico, em comparação, é muito, muito eficiente. Agora sim, falando sobre o Brasil e o cenário atual no nosso país. Primeiro, é importante registrar, não houveram investimentos significativos que se aproximam da escala da Europa, dos Estados Unidos, no armazenamento de bateria aqui no Brasil. Por quê? Diferentes razões. Primeiro, porque a gente já tem uma base hidrelétrica muito forte, como eu falei. Então, para problemas de armazenamento de longo prazo, armazenamento, na maioria das vezes, a hidrelétrica cumpre. Ela é a melhor solução? Não necessariamente. É a solução mais barata? Não necessariamente. Isso vai se refletir na conta de luz de todo mundo. Mas, atualmente, resolve, então é o que está sendo feito. Outra razão é que a tributação das baterias, hoje em dia, se dá na ordem de 72% para importar. Para vocês terem noção, uma turbina a gás completa que você estiver importando do exterior é 32%. Então, como que é 70 e pouco para importar bateria, 32 para importar turbina? É uma coisa totalmente incompatível que dificulta muito a aplicação dessas baterias aqui do Brasil. É claro que a gente tem um problema muito grande, que é o problema regulacional. Como eu tenho explicado aqui, as baterias são uma coisa nova, e por serem uma coisa nova, a ANEEL não prevê exatamente como elas são colocadas. A gente teve um projeto no Brasil, que foi inaugurado em março, da ISA-CETEP, lá no sul de São Paulo, e além disso, mais nada. Aquele projeto foi feito no regime realmente de piloto, porque a gente não tem previsão para isso. Então, o receio muito grande é a monetização. Isso é, eu consigo até construir minha bateria. Posso pagar um imposto a mais, consigo trazê-la da China, não tem problema nenhum. Só que surge um desafio. Como que eu vou monetizar isso se a lei não prevê? A sinalização de preço não está apontando corretamente. Nesse caso, você tem uma bateria que não funciona, que não está adiantando para nada, você não consegue ter rentabilidade no investimento. E essa é a principal razão pela qual a gente não está vendo isso no Brasil atualmente. Agora, é importante lembrar que no Brasil a gente tem muitas, mas muitas mini plantas de geração. Se vocês, todo mundo aqui já viu restaurante que tem aquele gerador a diesel, prédio que tem gerador a diesel, às vezes para emergência, às vezes para entrar no horário de ponta, porque no horário de ponta a conta é mais cara. Exatamente nessa aplicação, você também consegue colocar as baterias. E a única coisa que impede isso de ser feito, atualmente, está sendo essa tributação com o custo mais alto. Uma boa notícia é que, além dessa tributação tender a ser reduzida, é que daqui a mais ou menos 15 anos, a expectativa é que, nesse período, o custo das baterias seja reduzido em mais 50%. O que vai ser uma coisa super significativa para a implantação desse projeto no Brasil. Então, a visão que eu tenho é que com o crescimento das renováveis
e com o melhoramento dessas tecnologias, cada vez mais a gente precisa desses mecanismos de controle, e aí a gente vai ver cada vez mais as baterias. É importante o Brasil ter essa visão disso. Então, nosso principal desafio no futuro é criar um ambiente que monetize esses sistemas e, a partir disso, viabilizar de fato a transição energética e a matriz cada vez mais verde. Muito obrigado. Bem, Francisco, uma pergunta. Muita gente criticou a presidente Dilma no passado quando ela usou a expressão engarrafar o vento. Pelo que você coloca, na prática, a solução das baterias em larga escala é atender o princípio de engarrafar o vento. E estou entendendo que a solução de bateria, eu queria que você explorasse isso, ela já é utilizada em outros países, em larga escala, e se realmente ela ajuda a potencializar as energias renováveis. Ela é um elemento que vai ajudar a desenvolver energias renováveis. Ou seja, ela não conflitará, ela complementará e ajudará a viabilizar. Eu queria que você explorasse nesse sentido. Eu queria que você falasse também se tem uma perspectiva da ANEEL regulamentar essas novas remunerações. É até engraçado você falar isso, porque hoje eu estou lançando na FGV Energia um artigo autoral meu exatamente sobre esse tema das baterias, e eu faço essa piada, que, na verdade, sim, é possível estocar o vento e cada vez mais se torna necessário. Então, a bateria está entrando exatamente nisso, e, como eu disse aqui, é uma tecnologia que é complementar às fontes renováveis. Quando você tem essa variação no perfil de geração, gente, tem horários que venta mais, tem horários que venta menos, tem horários que faz mais sol, tem horários que faz menos sol, tem períodos, meses, que esse problema vai se tornando cada vez mais agravado. Então, a bateria entra aí com uma solução e uma coisa que, junto com a hidrelétrica, só que num prazo um pouco menor, ajuda a balancear essa energia. A solução alternativa seria, claro, se depender de planta térmica carvão a gás, só que isso aí, é claro, também tem o seu ônus. E também não é uma coisa de graça, sabe muito bem que o gás está caro, que o carvão, que outras formas de combustível são caras. Então, a bateria e o armazenamento é uma solução simples aí. A ANEEL tem estudado isso sim, eles tiveram uma comitiva que foi esse ano lá para o exterior fazer um tour, estudar sobre isso. A previsão é que ainda esse ano seja feita uma consulta pública para ter opiniões populares sobre o que tem que ser desenvolvido na regulação desse tema, e a prova é que a ANEEL está se movimentando com isso, que teve esse projeto em março da IDCTEP, que foi chancelado pela ANEEL. Então, é um tema que sim tem tudo a ver com a transição energética e que, na verdade, eu arrisco dizer que, para muitas coisas, não é possível ter transição energética sem ter o armazenamento e as baterias. Muito obrigado. As perguntas vão ser colocadas ao final, as outras perguntas do público. Francisco pode sentar aqui. Vou convidar agora o Fábio Viana. O professor Fábio Viana, ele é também engenheiro de produção, tem mestrado em Química na UERJ, e é um profissional que tem uma produção extensa de material voltado à energia renovável, e lançou um livro recentemente, esteve até apresentando convite lá da Silva, lá para os consultores da Petrobras, teve uma apresentação voltada a uma teoria que eu achei muito bacana, que ele fala que é o pré-sal caipira, que é a produção de energia e de biogás através de biocombustíveis, que já temos, né, mas através da biomassa. Então, agradecer ao professor Fábio e passar a palavra a ele. Uma boa tarde a todos. Agradecer o Wagner Victor, agradecer a organização desse evento, pelo convite. Eu sou profissional de carreira aí da Petrobras há mais de 15 anos, vendo muitos amigos aí, colegas aí de profissão aqui na plateia. Agradecer a presença aí, né, dos consultores da Petrobras, Allan Kardec, a Silvia, o Joaci do sindicato da FUP, o Ramon Guedes aqui da BAG Engenharia, a Tatiane da Ecoflex, o Pegs Pinheiro da CHP Energia, a Amanda Pinheiro da ACP Consultoria Empresarial e tantos outros amigos aqui presentes nesse evento que concatena, né? A gente está ao lado aqui da Baía de Guanabara, do aeroporto, tantos potenciais aí energéticos, recursos naturais energéticos, que são tão importantes para que a gente possa preservar
e até concatenando com a Constituição Federal, no seu artigo 225, ela diz ali, né, que a gente tem que buscar atender o princípio da equidade intergeracional, que é proporcionar para as gerações futuras, né, os mesmos recursos minerais, naturais e energéticos que as gerações atuais têm, né, à disposição, têm presente. E a questão da energia, até com alguns apagões aí ocorrendo aí nos últimos tempos, está cada vez mais em voga, né? E o desenvolvimento também das energias renováveis, em especial o biogás, o biometano, a biomassa, é o tema aqui de hoje, em especial a questão da vinhaça, né? Eu também trouxe um slide muito semelhante aí ao do Francisco, né? Mas focando no Brasil, de como está a matriz energética do Brasil. A gente tem um percentual bem significativo das hidrelétricas, né? Então, por isso que quando você chega com a sua conta de energia em casa, você fica naquela expectativa, né? Se a tarifa vai ser verde, amarela, vermelha. Então, o país fica naquela dependência. Se chover bastante, a gente paga uma energia mais factível, né? Quando chove pouco, né? O valor da sua energia costuma se elevar, né? Se eleva também ali naquele período de final de ano, aonde as pessoas consomem, né, em geral, mais ar-condicionado, essa coisa toda, mas a matriz energética nossa atualmente, né, desse 2022, 2023, tem muita hidrelétrica, não tem muito eólica, que não tinha há 20 anos atrás, e eólica principalmente ainda onshore, mas está se desenvolvendo bastante a eólica offshore. Tem uma parte significativa também da questão da biomassa como um todo, né? Mas se a gente colocasse nesse gráfico só a questão do biogás, né, e do biometano, seria ali em torno de 1%, 1,5%. Tem um percentual também bem significativo de solar e de outras energias. O problema é que tanto a eólica como a solar, né, o vento, né, não é toda hora que venta, né? Então você tem uma intermitência aí significativa. O sol também, durante o dia, né, você tem sol, tem dias, logicamente, que o sol não é tão intenso, e à noite não tem sol. Então também é intermitente. Já o biogás não. O biogás ele é um produto contínuo, é um produto que tem em todo o local. Você tem biogás oriundo de aterro sanitário, você tem biogás oriundo da biomassa residual ali dos animais, os suínos, bovinos. Você tem o biogás que é oriundo da vinhaça, que é um resíduo que advém da produção de etanol. Então, só para você ter uma noção, no Brasil a gente tem mais de 350 usinas de cana. Então, o potencial é imenso nessa área. No estado de São Paulo, por exemplo, são mais de 170 usinas de cana. Então, o potencial é imenso, além do esgoto sanitário, que também tem uma carga orgânica. Então, é importante a produção de biogás nessas rotas tecnológicas que elenquei até o momento. Vamos dar um outro exemplo, né? Na refinaria aqui da Reduc, a gente tem ali o restaurante, tem resíduo orgânico oriundo ali daquele restaurante. Então você pode produzir biogás, pode produzir biometano, descarbonizar a refinaria em busca de uma energia limpa, renovável e de novas rotas tecnológicas para elevar a oferta de energia também. E ao elevar a oferta de energia, você consegue mitigar os riscos, né, do desabastecimento de energia, que é o que acontece ali quando você tem um apagão, por exemplo, e dentre outras coisas. Aí, passando aqui o próximo slide, né? Aqui a gente fez aqui um misto aqui, né? Na parte superior esquerda tem a quantidade de plantas, né? Ali o CI Biogás é um instituto onde estudei, fiz pós-graduação no CI Biogás, em Engenharia das Energias Renováveis, e lá tem um instituto que incentiva o Oeste Paranaense com investimentos de produção de biogás na área de suíno, a Granja Colombari, na área bovina, Star Milk, a Cooperativa Lar, que também tem os seus resíduos industriais. A Cooperativa Lar, para quem não conhece, ela produz ali nuggets, aqueles frangos, né, concorrente ali da Sadia. Então, o CI Biogás montou ali um instituto, né, um instituto tecnológico, não só para investir nessas tecnologias, né, de vanguarda, né, lá também tem um veículo elétrico, tem um veículo movido a biometano, mas eles organizam os dados, né, e segundo o CI Biogás, são mais de 735 plantas já existentes no Brasil, já em operação, e outras que estão para entrar em operação, totalizando mais de 800 plantas aí,
já aí vigentes no Brasil. Quando você analisa ali o gráfico, né, do lado direito, você vê que é um crescimento exponencial ali, 2004, 2005, quase não tem nada, né, e aí essa tecnologia, o biogás e o biometano, cresceu muito, né. Na parte inferior ali, esquerda, traz ali alguns players no mercado, né? A principal produtora aí de biogás através da Vinhaça, em 2014 eu estive lá, foi a Geoenergética, que se aliou a Heiser, por exemplo, em Piracicaba, tem a Geotec, e tem outras empresas aí, ali de mercado, né? Que eu elenquei algumas, São Martinho, Copersuca, a Vibra Energia também, que se aliou à ZEG também para produzir, entrar nesse mercado aí de biogás e de biometano. Então tem algumas empresas que já estão se integrando nesse mercado, tem muito mais empresas, né? Ali a gente trouxe algumas. Na parte inferior ali, direita, a gente traz principalmente como que funciona essa tecnologia, né? Qual que é o diagrama de blocos, né, que os engenheiros químicos gostam de conversar, de comentar, né? Você tem ali o digestor, né, o biodigestor, vai entrar matéria orgânica ali naquele biodigestor, e você tem algumas alternativas. Uma alternativa é você conectar esse biodigestor, sai desse biodigestor, né, o biogás, que é o energético, né, é o energético ali, e também o biofertilizante. Com o biogás você pode produzir energia através de grupos geradores, você pode produzir, após purificar esse biogás e tirar os siloxanos, ou mitigar, né, o percentual dele, ácido sulfídrico, você vai produzir o gás natural renovável, que é esse biometano, que você pode alimentar o automóvel a biometano, pode alimentar uma termoelétrica ali com aquele gás, enfim, você tem diversos rotas tecnológicas possíveis. Então tem a energia, tem o gás e tem a questão aí do biofertilizante. Então são as alternativas ali, energia térmica, elétrica, veicular. E aí, passando para o último slide, acho que é a conexão de todos os temas aqui, né? A primeira palestra do Paulo falando sobre hidrogênio, eu entendo que o biogás pode ter uma rota continuada ali, chegar até o hidrogênio também, né? E o hidrogênio ser um grande protagonista aí do século XXI aí como vetor energético. E aí a gente coloca várias fotos ali, eu coloquei a foto do livro ali do biogás e biometano ali, publicado pela editora Interciências, a energia eólica, a energia solar, o biogás, o hidrogênio. Então tem várias rotas tecnológicas ali possíveis, né? E aí eu vou encerrar aqui a minha fala para respeitar o tempo aí e abrir para as perguntas, Wagner. Obrigado, professor. Vou fazer uma pergunta. O que você está vendo de potencial de biogás aqui para o Rio de Janeiro? Já tem alguma coisa prospectada, alguma coisa em potencial, especialmente no norte fluminense, onde você tem uma indústria sucrocoleira tradicional? O que você tem já estudou durante a execução do seu livro em relação ao tema? Então, vou conversar um pouquinho sobre o presente e o futuro, né? O presente, usinas... os aterros sanitários já estão um pouco mais à frente, né? Quais são as duas grandes fontes que trazem o biogás para a gente? Primeiro é o aterro sanitário, né? Não necessariamente nessa ordem, mas também as usinas de cana. O aterro sanitário de Adrianópolis, ali em Nova Iguaçu, né? Ali na posse, ali, perto do Cefet de Nova Iguaçu, onde eu comecei meus estudos lá na engenharia de produção. Lá eles já produzem ali o biogás, queimam o biogás na época para obter crédito de carbono, enfim, até um projeto aí, um site que eu gostaria de revisitar. Temos o aterro sanitário também de Dois Arcos, esse aterro ali em São Pedro da Aldeia, que já está produzindo o biometano e vendendo para alguns players aí no mercado livre, né? Pelo que eu sei de mercado, o supermercado Guanabara, por exemplo, já consome esse biometano e outros clientes também. Então, os dois projetos assim, em funcionamento aí seguiam esse. Também tem um aterro sanitário de Seropédica, que produz energia, né? Energia limpa, renovável. É um outro projeto também conectado ali, o pessoal da URC Energia. Então, assim, os aterros já estão assim, se movimentando. Os aterros já seguiam mais o presente. O futuro aqui para o estado do Rio de Janeiro, que tem ali 4, 5 usinas de canas no norte fluminense, seria a gente apresentar aí para esses diretores dessas usinas de cana essa rota tecnológica aí que até
traz assim com bastante detalhes ali no livro, né, do biogás e do biometano de vinhaça, né, publicado ali pela Interciência, trazer essa tecnologia e produzir esse biogás, essa energia, esse biometano para descarbonizar essa matriz energética e também elevar a oferta energética dessas usinas de cana. E com relação às refinarias, né, está iniciando agora um grupo de trabalho lá na refinaria da Reduc, né, que posteriormente vou convidar os consultores aí da Petrobras e outros players aí, para que a gente possa também fazer esse projeto com a parte ali do refeitório, ali, com os resíduos orgânicos ali, para descarbonizar a refinaria também. Então, acho que esse é uma outra perspectiva bem importante e interessante para o setor. Obrigado, professor Fábio. Eu quero também, Agradeço. antes de abrir para as perguntas, registrar a presença do subsecretário de Energia, o Lamassa. Muito obrigado pela presença. Eu vi o subsecretário também, o Felipe Peixoto, passar, mas não estou vendo aqui, mas já deve ter escoado. Quero agradecer o Caringe. O Caringe é o presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros. Vejo o Severino Virgínio, do Engenhão da Cidade, a Carla Pereira, da UPA Pediátrica da Ilha do Governador. Eu vou abrir para 4, 5 perguntas. Elas estão com os microfones aqui, que são nas duas alas. Quem quiser, levanta a mão, se apresenta, faz a pergunta, direciona. Eu ia sugerir a primeira pergunta à melhor geóloga que eu conheci, que é a Silva dos Anjos. Grande parte da produção hoje do pré-sal tem a colaboração da doutora Silva dos Anjos. Tá bom, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Francisco a respeito das baterias. O lítio realmente foi uma mudança de paradigma. E eu digo o seguinte, o lítio é um bem que não é renovável. O preço nos últimos anos aumentou 500%. E o que você me diz de perspectiva de novas baterias e como é que se enfrenta essa questão de necessidade, que é finito, né, a mineração do lítio? Opa, agora está saindo. Não só o lítio. Na verdade, quando a gente fala de bateria de íons de lítio, tem dois tipos. Tem LFP, lítio ferro fosfato, NMC, que é níquel cobalto manganês, NCM. E não só o lítio tem problemas. O cobalto também é um produto que vem do trabalho quase que exclusivamente do Congo, que tem uma série de restrições éticas. É um lugar que, para extrair uma matéria-prima, é realmente complicado. Não só também o manganês, não só o lítio. Agora, sim, tem sempre sob estudo outras composições de bateria. Inclusive, já existem diversas. Comercialmente viável nesse momento, a gente está falando do lítio. E meramente por uma questão de custo, por uma questão de tempo de resposta, por uma questão de durabilidade e de eficiência. Agora, não é porque o lítio é um mineral escasso que necessariamente isso pode ser um problema no longo prazo. Explico por quê. Reciclagem. A reciclagem de baterias de lítio-íon é um processo que, por mais que novo, já é dominado. Você tem um processo chamado hidrometalurgia, que, na verdade, é desmontar a bateria, quebrar ela, e depois colocar em uma solução para dissolver e separar todos os minerais. E, com isso, você consegue fazer uma recuperação de até 80% do lítio que está na bateria. Então, isso é uma coisa super relevante, é significativo, é um processo que se paga só pelo valor do lítio que você está tirando da bateria. Então, por essa perspectiva, a gente vai ter uma sobrevida aí e uma maneira de se sustentar até desenvolver outras soluções que, naturalmente, vão surgir. Porque química é química e tem N maneiras de você fazer uma bateria. O que importa é você, no final das contas, atingir uma solução que seja rápida, barata e eficaz. Obrigado. Obrigado. Colocar a pergunta aí do Joacir, possivelmente endereçar para alguém que não recebeu a pergunta ainda. Eu vou fazer a pergunta e a mesa que responde escolhe o mais preparado. Eu estou vendo aqui a fonte de energia solar, eu já uso na minha residência, eu coloquei energia solar, veja a energia de biomassa, mas esqueceram do GNV. Meus carros todos, depois que eu fui uma palestra do Wagner Victor, e o lançamento do carro, 200 mil no estado do Rio de Janeiro, e ele incentivou os cidadãos do estado do Rio de Janeiro, que me inclui, a usar o GNV nos carros. Todos os meus carros zero saía da agência e ia direto para
para colocar o GNV. E hoje o GNV já ultrapassou o preço do etanol aí. Por que não investir mais no GNV, essa fonte de energia, até para as termoelétricas e tudo mais? Estou vendo que estão esquecendo o GNV, e foi o Wagner Victor que me incentivou a colocar no meu carro o GNV. Eu já estou pensando se no próximo carro eu vou colocar GNV. Bem, eu vou responder para não ficar. Primeiro, agradecer, porque a última carona que eu ganhei no Rio Pipeline, já vi que o carro era com GNV. O GNV é uma fonte também da transição energética. A energia ela vai ter diversas oportunidades. O hidrogênio, não sei se vai chegar na indústria automobilística tão cedo. A bateria já está, por conta dos carros elétricos. E os biocombustíveis já está através do Proálcool. Ou seja, já há um mix interessante. O GNV, você falou dos 200 mil, me lembrou da cabeça. Nós fazíamos 200 mil, 300 mil, 500 mil. Eu vi que você aderiu desde o início. Então, tem um espaço grande para o GNV e deu o resultado. E quando teve a greve dos caminhoneiros, se não tivesse o GNV, o Rio de Janeiro teria parado completamente. Foi um dos poucos que não comparou. Mas você tem razão, tem um espaço também no GNV. Próxima pergunta. Levantando a mão aí. Nós temos espaço... sim, lá. Ela é mais voltada das baterias. Eu sou do Paulo, engenheiro do Ministério da Indústria e Comércio. A pergunta é bem mais capciosa. Nós temos alguma informação sobre a emissão de carbono na produção das baterias? Porque hoje nós procuramos soluções energéticas renováveis com medo da emissão de gases. Porque hoje a bateria você é reciclável, mas a produção dela, como o carbono que ela é na fase de produção, ela não é mais impactante do que as outras energias, do que um álcool e outra? Opa, excelente pergunta, Paulo. Na verdade, essa é uma questão que existe em diversas tecnologias. O painel solar, se eu não me engano, para você fabricar, ele precisa de 2 anos para dar o payback do carbono que foi emitido ao longo do processo de produção. Pelo menos o painel solar chinês, você vê um número similar nas torres eólicas. Então, naturalmente, qualquer coisa que envolva um nível alto de manufatura e mineração, de fato, tem a sua cota de emissão de CO2. Isso aí já está calculado. Eu não vou lembrar do número de cabeça para a bateria, mas um ponto muito importante é que a principal emissão da bateria estaria também da mineração do lítio. O lítio pode ser minerado de 2 formas. Tem 2 formas de lítio, no geral, que você encontra na natureza. O primeiro deles é a forma que você encontra o pegmatito, que é o lítio na forma sólida. A segunda é o lítio que você encontra na forma salobra, que é, por exemplo, que você vê a produção no Chile, a produção que tem um pouco aqui na América Latina. No Brasil, na verdade, a gente tem a forma sólida. Para produzir esse lítio, de fato, caso seja sólido, você tem uma emissão de carbono que chega a ser 5 vezes maior do que a forma salobra. Em compensação, a forma salobra tem um problema de consumo de água e contaminação. Ou seja, tudo tem o seu impacto. Apesar disso, isso não necessariamente significa que precisa ser feito dessa maneira. A prática é essa, porque a prática é mais barata e a indústria de mineração tende a fazer a prática mais barata porque quer vender no mercado, quer ser hiper competitivo e ter o máximo de lucratividade. Agora, esse é o tipo de questionamento que está sendo feito muito no mercado europeu, que é o questionamento. Se você tem uma coisa renovável, você não pode ter uma bateria aqui que tem uma origem totalmente poluidora, que está contaminando todo o terceiro mundo aqui para exportar para o primeiro mundo. É uma coisa que chega a ser incoerente. Então, um princípio que estão adotando muito agora é começar a olhar de maneira diferente os minérios que têm uma origem verde. Por exemplo, aqui no Brasil, começou recentemente uma empresa a produzir, se eu não me engano, no Jequitinhonha, aqui no Brasil, um lítio considerado grade verde. É um lítio que é carbono neutro. Ou seja, eles já têm essa preocupação e já querem ter um produto com valor agregado diferente para buscar um consumidor que também tem essa visão diferenciada. No final das contas, tudo depende do que o consumidor na ponta está exigindo e, com base nisso, a gente consegue adaptar os métodos de mineração. Mas não é uma necessidade ou obrigação você ter uma emissão a um nível muito alto, tampouco uma contaminação a um nível muito alto. Tudo depende. Obrigado. Temos mais 2 perguntas. Quero agradecer o Regazzi, lá que está presente, o Regazzi do Sebrae. Eu acho que vai ter um novo bloco logo depois aqui. Então ele está aquela marcação do cara que fica na porta do banheiro, quase batendo na porta.
Mas temos aí mais 2 perguntas. Abrir o plenário, as perguntas. Pode fazer a pergunta, Regazzi. Regazzi, inclusive, junto com a Dulce Ângela, que estava presente, estão organizando um livro de economia do mar. Vai ter um pré-lançamento aqui, sábado, e vai ter domingo também. Eu sou um dos que escrevo 2 capítulos lá, mas é um trabalho muito bacana. Vai ter aqui e vai ter na Bienal do Livro, um livro sobre economia do mar. E o Regazzi, junto com a Dulce, são dos organizadores. A gente que agradece, Wagner, você é um especialista na economia do mar. A gente fala na Petrobras, no Brasil, ela é a empresa que é pela economia do mar por causa da exploração offshore. E a inteligência que a empresa tem é enorme. Mas minha pergunta, a título de curiosidade, e você, como é um especialista em energia, em relação à energia eólica offshore, porque recentemente teve algumas questões ligadas a turbinas que tiveram dando problema, de um fornecedor que eu não vou falar o nome, vocês já sabem quem é, uma grande empresa, e me pareceu que é uma boa solução, mas é uma solução que, se tiver problema de manutenção, 1 ou 2 já inviabiliza todo o projeto, porque você teria que ir lá no mar baixar aquela estrutura. Eu queria que você falasse um pouco disso, do que é bom, dos riscos, e botar no papel essas outras questões que a gente acaba esquecendo, né? Porque pode virar um modismo e, no final, pode virar um problema também de outro lado. Apesar de ser uma energia renovável, eu queria que você falasse, explicasse um pouco isso. Eu vou remeter essa pergunta ao Paulo Prunzio no momento que ele case essa pergunta da energia eólica, especialmente offshore, com a produção do chamado hidrogênio verde. Porque todo mundo fala hidrogênio verde, mas pretende fazer o hidrogênio verde, possivelmente, através da energia eólica e, primariamente, talvez com energia eólica offshore. E realmente tem esses desafios. Eu vou passar para o Prunzio, porque certamente ele já estudou o tema e já estudou em relação ao custo dos temas. Alô? Bom, obrigado pela passagem da pergunta. Com relação especificamente, né, pensar assim da eólica offshore, né, esse é um dos grandes desafios. Você pensa assim, exatamente, né? A eólica offshore, você fala, a gente tem o potencial de vento é maior lá, né, vamos dizer assim, em regime offshore, mas leva exatamente a esse desafio do ambiente offshore. E aí, exatamente, acho que é um grande ponto para a indústria de óleo e gás, com todo o conhecimento que a gente tem, né? Eu não falo só Petrobras, qualquer empresa, e não só também empresas de óleo e gás, vamos dizer assim, produtoras de petróleo, mas também as empresas que prestam serviço, né, entrar, e já estão entrando, na verdade, né, toda essa cadeia, vamos dizer, de assistência, operação e manutenção dessas novas estruturas, vamos colocar assim. Obviamente que vai ter uma curva de aprendizado, né, isso é esperado, né, eventos podem ter realmente, aí, seja de disrupção da cadeia de valor, seja eventualmente algum modelo específico, né, que tem algum problema e tem que ser rapidamente, vamos dizer assim, consertado, porque isso vai ser sempre uma questão de questionamento. O próprio hidrogênio é muito questionado em relação a isso, né? Não comentei aqui, obviamente, por questões de tempo, mas tem toda uma parte de segurança ali do hidrogênio que é questionável, realmente. Se movimentar hidrogênio para lá e para cá, né, nessa quantidade que está se vislumbrando, seja comprimido, liquefeito, qualquer outra forma, envolve riscos de segurança e, sabe, qualquer evento que ocorra, isso vai frear a aceleração do desenvolvimento do setor. Então, realmente, tem que ser sempre um aspecto importante, operação, manutenção, segurança, e essa relação que tem realmente a eólica offshore com o hidrogênio é forte, exatamente você tem um grande potencial, né, de uma energia renovável no ambiente offshore, você tentar trazer isso para hidrogênio. Assim, uma conta que é sempre feita, assim, obviamente não tem uma resposta simples, né, é melhor transmitir eletricidade, né, e depois converter em hidrogênio, se é a necessidade, ou você já converte para hidrogênio offshore e transmite, vamos dizer, esse hidrogênio, né, para a direção, para o consumo que você deseja. Ou seja, é uma conta que sempre é feita, sempre é calculada, e tem vários projetos começando nesse sentido também. Bem, mais alguma pergunta? Eu quero... vai pergunta do Adriano. Adriano, bom, meu presidente eterno, tudo bem? Eu queria saber, não fizeram essa pergunta, mas eu queria saber do Paulo, por quanto tempo haverá essa transição energética, tendo o petróleo ainda em evidência? Em quanto tempo vai terminar isso, Paulo, no seu ponto de vista? Meu ponto de vista. Realmente é uma excelente pergunta,
né? É fato, assim, gostaria de dar uma resposta assim concreta, mas não teria, realmente. É o que mostra realmente assim, né, que não é fácil, né? É fazer essa convivência, fazer essa transição, e acho que o mais relevante é que todos participem efetivamente, né? Não ficar realmente assim dizendo, não, vamos agora 100% eletrificar tudo, né? A gente sabe que isso aí pode ser até possível, às vezes alguns artigos estão escrevendo isso, mas se isso é execuível realmente, você fazer uma infraestrutura nesse sentido, né, é algo realmente desafiador, né? Então, eu acho que a importância mesmo assim da transição energética é não olhar que a gente tenha soluções balas de prata, né? Hidrogênio está longe de ser uma bala de prata, tem uma série de questões, né? A termodinâmica, qualquer engenheiro que pode ver aqui, né, é bem desfavorável em relação ao hidrogênio, mas ele tem uma grande flexibilidade de uso e possibilidades. Eletrificação, a mesma coisa, baterias, tudo bem, captura de CO2, biomassa, tudo isso realmente, né, acho que é o grande desafio é como coordenar isso tudo junto com a infraestrutura que a gente montou ao longo dos últimos, vamos botar assim, quase 100 anos do óleo e gás, que está aqui realmente, é o que faz funcionar, é onde, vamos dizer assim, empresas, países, vamos dizer, se desenvolvem em cima, né, como realmente fazer essa transição e adequada para a realidade de cada um, né? Nem sempre a realidade, talvez, da Europa, dos Estados Unidos ou da Ásia seja igual que o Brasil. O Brasil já tem um potencial extremamente avançado, extremamente grande já, né? Só ver realmente a matriz elétrica nossa. Então, como trazer o melhor potencial de cada um realmente é o grande desafio. Bem, alguém mais alguma pergunta? Regina? Ó, tá aqui. Não vai ter pergunta não, Regina? Você sempre perguntou, né? Bom, parabéns aí pelo evento. Meu nome é Péricles. Eu sou da CHP Brasil, nós somos uma empresa carioca que fabrica gerador a biogás e nós geramos energia, né, com a decomposição de cocô. Cocô de gente, cocô de vaca, de porco. Produzimos biofertilizante, né, e a palestra, né, do Fábio, ela tem uma importância muito grande, porque e toca nos dois outros assuntos. Um é a questão do armazenamento de energia. O biometano, para vocês terem uma ordem de grandeza, um contêiner de 40 pés, que seria mais ou menos do tamanho aí dessa mesa, armazena 80 megawatts de biometano líquido. No espaço desse auditório aqui, nós poderíamos ter talvez uns 5 containers, um do lado do outro, e 5 containers empilhados. E é só multiplicar 25 vezes 80 megawatts no espaço desse auditório aqui. E na hora que você regaseifica o biometano líquido, você ainda pode produzir frio. Então, a tecnologia mais disruptiva, respondendo à última pergunta, que é a transição energética, é a biodigestão dos resíduos orgânicos. A Conlurb cata diariamente, só na cidade do Rio de Janeiro, 9.000 toneladas. E se nós pudéssemos lançar a mão da parte orgânica desse resíduo sólido urbano, nós produziríamos riqueza, energia, fertilizante e alimento. Ou seja, o biogás é a única fonte que resolve o trilema do século, eu já estou encerrando, que é segurança energética, segurança alimentar e segurança ambiental. Nenhuma outra fonte tem essa característica. Desculpa aí me estender. Obrigado, você deu quase uma palestra, não fez a pergunta. Vou passar para a Regina, que quer fazer a pergunta, né? A Regina, a última pergunta, mas se você botar essa coisa, haja cocô para produzir tanta energia. E olha que eu trabalhei com isso, que eu fui presidente da SEDAI e botei uma planta para gerar biogás lá na Estação Alegria. Regina, a última. Opa, boa tarde, pessoal. A minha pergunta é para o Francisco. Assim, eu não tenho conhecimento, né, na área de bateria. Você colocou um dado, né, sobre a taxa de importação das baterias e que isso é algo que encarece bastante a tecnologia. Aí eu queria entender como que está, se tem alguma perspectiva assim, da indústria nacional, alguma forma de superar essa questão por produção nacional. Como é que está hoje? Se tem uma perspectiva assim, para o futuro?
Tô sendo popular aqui, hein? Obrigado pela pergunta, Regina. Essa questionamento super válido. Até pouco tempo, o Brasil acreditava que tinha 0,5% da reserva mundial de lítio. Recentemente, um novo estudo da empresa pública descobriu que, na verdade, nós temos 8% reserva mundial de lítio, o que é compatível com grandes outros produtores de lítio, que são a Argentina e o Chile, também latino-americanos. A Bolívia também tem grandes reservas. Então, a gente aqui na América Latina tem reservas muito grandes, o que, por sua vez, já cria toda uma potencialidade para possivelmente entrar na área de manufatura. Não, o Brasil atualmente não produz as células de lítio, que são a menor entidade possível numa bateria. A gente tem a Moura, que lá em Pernambuco faz a montagem de células, a gente faz a montagem de módulos, mas aí trazendo as células da China. A gente tem outras empresas no Brasil que falaram que vão investir nisso, a VEG falou, a BYD também falou que ia fazer uma fábrica e ainda não fez. Então, em termos meramente conceituais, a gente tem todas as condições para estar produzindo bateria aqui. Realmente, a gente tem matéria-prima, expertise tecnológica, trazer de fora não é difícil, porque fundamentalmente é muito simples. Talvez tenha alguma dificuldade aí na parte de software, porque a bateria tem que ter uma inteligência, tem que ter um sistema chamado Battery Management System, BMS, quem cuida da parte de inteligência, mas isso também não é uma grande dificuldade. Para o Brasil fazer a manufatura de baterias é plenamente possível, do começo ao fim, e só falta vontade, e é claro, tem que ter um mercado consumidor interno, que hoje em dia, como eu falei, é uma coisa muito incipiente. Obrigado. Queria agradecer a presença de todos. A gente faltou lugar aqui. Quero agradecer a Bia Blay e o Álvaro, a dificuldade de organizar o evento, na beleza do lugar. Acho que vale a pena circular, vale a pena. Eu, como moro da Ilha do Governador, conhecer lá o standzinho da Ilha do Governador, que está produzindo a picanha do mar, que é a tainha. Pegar, tem um melzinho lá, tem um melzinho maravilhoso que eu descobri hoje, que tem mel de abelha com ferrão e abelha sem ferrão. Então, uma coisa maravilhosa, um de uma cor e de outra, um evento muito legal para todo mundo rodar. Parabéns pela organização. Quero agradecer os palestrantes, o Paulo Prunzel, é uma referência no hidrogênio. Hoje a gente estava falando, eu acho que tem muita coisa que pode ainda interagir, e essas apresentações vão estar disponíveis. Quero agradecer ao professor Fábio Viano, o livro dele vale ser lido, é um livro para quem quer entrar na área de energia e que vê a transformação de energia, um livro de fácil leitura, ele já me deu o livro, e quero agradecer o Francisco Victor pela apresentação na questão de baterias, pelo potencial que está se colocando para frente. É muito legal, a gente, quando eu vi o Joacir falar de... Eu que fui secretário de energia há 8 anos, quando a gente falava disso no passado, falava de energia eólica, era colocado como maluco. A gente vê que já está caminhando para outras alternativas e outra potencialidade, e esse evento é uma característica muito forte dessa atividade. Vamos lá em frente, porque hoje tem jogo do Fluminense. Hoje a gente vai avançar e vamos caminhar em rumo da Libertadores. Hoje todo mundo vai fazer o L do Cano, tá bom? Saudações tricolores e parabéns. Viva a Green Rio, viva a Green Latinoamérica. Pessoal, presta atenção nesse recado porque vai passar voando.